Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou fazendo mais um vídeo para complementar o vídeo anterior que eu falo a respeito de como analisar o mercado. Eu havia feito uma explicação onde eu tentava enfatizar que é errado as pessoas buscarem oportunidades aleatórias no mercado, uma vez que existem diversos cruzamentos, porém existe o dólar que se cruza com vários pares de moeda, existe o yen que cruza com as outras moedas, o libra, o euro. Então, assim, basicamente o que acontece é a valorização de uma moeda ou sua desvalorização. Sempre no time frame mais alto ou até mesmo time frame menor, em um determinado momento, uma moeda ela está sendo valorizada ou desvalorizada sobre os seus cruzamentos. Então, no vídeo passado eu falei como a gente faz as nossas análises e como a gente deve iniciar o processo de avaliação de operação no mercado. Então, o que eu falei? Eu falei que, baseado no índice do dólar, eu abri um outro software, eu abri software aqui da instituição, na qual eu demonstrava que esse período de desvalorização do dólar foi até mais ou menos aqui, esses candles está em azul celeste, é o período do final de semana, e de ontem para cá aconteceu mais esse período de desvalorização do dólar index, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que no mesmo período que houve a desvalorização do dólar index, houve a desvalorização aqui do índice que é gerado no sistema que eu falei para vocês. Porém, vocês podem ver aqui no meu trader, a data 20/1, que coincide com a sexta-feira, eu havia feito uma análise onde eu havia visto essa tendência em zigue-zague descendente para o índice do dólar. Então, o que eu fiz? Eu vendi dólar, eu continuei a tendência, certo? Então, assim, esses resultados aqui, na qual demonstra que 559 dólares em operações abertas a 0,1 equivale a 500 pontos. Veja bem, pessoal, o mercado abriu domingo, hoje é segunda-feira, dia 23. Tem basicamente um dia de operações. E eu fiz uma análise vendendo dólar sobre os seus cruzamentos. E eu tenho, quem entende um pouquinho aí já sabe que 560 dólares a uma operação de 0,1 seriam 560 pontos. Eu fiz um outro vídeo na semana passada onde eu demonstrei uma capitalização de 3.000 pontos na semana. Tive bastante pessoas falando que não é bem por aí, que é difícil, que é complicado, mas é porque as pessoas ficam atirando feito louco para tudo quanto é lado, comprando uma moeda em um cruzamento, vendendo essa mesma moeda no outro cruzamento. Então, numa moeda ele ganha dinheiro, noutra moeda ele perde dinheiro. E esse conceito aqui é muito importante para que as pessoas vejam que não é bem assim. Vocês devem sempre buscar a oportunidade na moeda. Então, esse vídeo aqui foi só para reiterar, reforçar um pouquinho o vídeo anterior e demonstrar aqui, por exemplo, vejam bem, essas três primeiras ordens aqui, ó, URD, JPY, URD, CAD. Esses três aqui possuem o dólar do lado esquerdo, correto? Então veja bem aqui, sell, sell, sell. A gente está vendendo dólar aqui nessas três posições. E já a partir desses últimos quatro aqui, a gente tem AUD URD, NZD URD, GBP URD e Euro URD. O dólar aqui não está no lado direito. Então, se eu quero vender dólar, eu preciso comprar nesse par de moeda. Então, estou comprando dólar australiano, vendendo dólar. Estou comprando Nova Zelândia, vendendo dólar. Estou comprando Libra, vendendo dólar. Estou comprando euro, vendendo dólar. Então, veja bem. Com essa explicação que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo? Eu fiz uma análise. Eu fiz uma simples análise. Vender dólar. Entenda que o dólar é a moeda mais operável no mundo todo. Se o dólar está valorizando, ele vai valorizar sobre todos os seus cruzamentos. Não adianta. Pode até ter no presente momento uma outra moeda que também está forte. Eles vão se competir e dentro do gráfico vai ter mais ou menos uma lateralização.
e não vai ter nenhum lucro ou perda significante em um par que está concorrendo, que está forte também. Porém, nos outros que estão fracos, ele vai se valorizar e vai fazer um certo lucro. Então, esse vídeo eu vou finalizar por aqui, onde estou mostrando apenas um dia de operação no índice do dólar, fazendo operações vendendo dólar em todos os seus cruzamentos, uma capitalização de 545 pontos, certo? Isso demonstra que é errônea vocês buscarem oportunidades aleatórias. Vocês devem ter o conceito de que vocês estão operando uma moeda contra outra e vocês devem filtrar essa situação de oportunidades nas quais vocês estão fazendo que uma operação bloqueie a outra. Tá bom, pessoal? Por isso que eu gosto de operar bastante os índices. Por isso que eu gosto bastante de utilizar esse sistema, na qual o meu gráfico offline ele me dá uma ideia real de uma moeda em função dos seus cruzamentos. Veja bem aqui em cima, USD JPY, USD CAD, USD CHF, AUD USD, NZD USD, GBP USD e Euro USD. Correto? Então esse gráfico que vocês estão vendo aqui não é o gráfico de uma moeda específico ou de um par de moeda específico, não. É o gráfico da moeda dólar contra todos os seus cruzamentos. Na sexta-feira essa posição estava mais ou menos aqui e apenas esse pequeno pedaço de movimentação aqui já me deu 543 pontos. Quando essa movimentação chegar até mais ou menos abaixo aqui desse túnel de movimentação de baixa, eu vou ter mais ou menos em torno de 1000 pips, tá? Então é isso, pessoal. Espero que a prova, porque é muito complicado quando a gente faz vídeos explicando as coisas, principalmente as pessoas mais novatas começam a ter um overload de informação e começa até mesmo fazer críticas nos vídeos, falando que é balela, que isso não existe, que isso é mais uma teoria da conspiração, etc. E eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu estou fazendo esse grupo de estudo para ajudar. E sempre que possível, eu gosto de retornar os vídeos que eu fiz, mostrando aquilo na prática. Porque muitas vezes quando a gente explica uma teoria, mostrando alguma coisa que passou, como você sabe que existem muitos indicadores que são lagging, quando a gente vê o que passou, não é bem a realidade. Quando a gente começa a mostrar aquilo para o futuro, os resultados não são o que a gente gostaria. Porém, o conceito de entender que uma moeda ela valoriza ou desvaloriza em função dos seus cruzamentos, ela é muito importante para quê? Para que você faça uma programação da semana no time frame maior, por exemplo, diário, e faça uma análise se está acontecendo uma tendência ascendente ou descendente para a moeda. Então, se você entende que está tendo um zigue-zague ascendente para uma moeda em função dos seus cruzamentos, o que você vai fazer? Se vocês retornarem nos vídeos que eu expliquei, eu falei o que? Vamos utilizar Fibonacci, vamos esperar uma retração dentro dos níveis aceitáveis, no qual o preço está barato, se possível a partir de 1.168, colocar um stop loss abaixo de A, certo? E projetar o target lá em cima. Fazendo essa situação, uma vez que a gente já viu que a tendência está, por exemplo, nesse exemplo em questão aqui, uma tendência de baixa, a operação foi operar vendendo dólar e, como vocês podem ver aqui, a análise, assim, eu estou tentando encontrar as palavras corretas para vocês entenderem e acreditar no que eu estou tentando explicar, em função que a análise feita, ela está me dando lucro em todos os pares de moeda. Então, a linha de raciocínio que eu quero que vocês entendam é que não é que necessariamente eu vou ter o mesmo ganho em cada moeda. Não, porque
existe uma moeda que talvez está um pouco mais forte, outra está um pouco mais fraca, ou alguma concorre com ela, e eu não tenho exatamente a mesma proporção de lucro. Eu não tenho. Realmente, como vocês podem ver aqui, 149, 57, 52, 25, 60, 158, 62. Porém, pessoal, eu tenho lucro em todas. Existe uma variação? Existe. Porém, vocês podem ver que o dólar ele está desvalorizado sobre todos esses seus cruzamentos. Tá bom? Então tá. Esse vídeo fica aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, só retornar. Um abraço, fique com Deus, até mais.